dia! Que bom! Enfim, a gente conseguiu. Estou muito feliz. Obrigada, viu, pela tua presença. Obrigada por você estar aqui com a Imagina! gente. É, Como que estão as coisas aí? Meu áudio está chegando bem, a imagem também. para mim tá tudo Bora ok. E aí, conversar! gente, conta como é que tá? Tá chegando bem para vocês? Áudio, imagem, tá tudo ok? Falem aí pra gente. Bom, estava conversando aqui com eles, falando sobre o nosso tema, que é tão relevante, sobre a importância da gente buscar, né, profissionais habilitados para que possam nos ajudar nessa questão. Mas aí eu quero que você se apresente primeiro e depois eu quero que você fale para a gente, Elisângela, como né, nós, né, pacientes, leigos, a gente pode, quais são os sinais que a gente precisa procurar uma ajuda profissional? Ok, posso me apresentar já? Claro, fica à vontade. Bom dia para todos, né? É um prazer estar com vocês. Milagres de segunda, né? E aí eu fui Sim, entender um pouquinho sobre por que milagre, né? De segunda também. E eu entendi que várias coisas vão acontecendo na nossa vida, né? E todos os dias tem algo extraordinário. E na segunda-feira é um dia especial também, sim. né? E aí eu achei muito bacana ter esse título, né? Em plena segunda-feira aí também. Mas bora se apresentar. Eu sou Elisângela, sou psicóloga, psicóloga clínica, trabalho especificamente com mulheres pretas da periferia, mulheres que estão em vulnerabilidade, são alguns trabalhos sociais que eu faço. Que E lindo. atualmente eu tenho um consultório aqui no Alto da Boa Vista também, né? Então, eu estou transitando dentro desses meios, né? Clínica e o meio social também. Que é E hoje muito está aqui para... relevante, né? É muito relevante, muito importante a gente fazer, né, as ações sociais e buscar também cuidar, né, da saúde mental. Porque muitas vezes a gente se preocupa só com o externo, né? Com a parte palpável da saúde. Mas a gente, eu pelo menos não acho que se a gente não estiver bem mentalmente, nada vai bem na nossa vida, né? Nós somos um ser, né, triuno, corpo, alma e espírito, e a mente faz parte de tudo isso. E é muito importante, faz muito sentido tudo que você falou, né? Se você não cuida da mente, o corpo padece, o espírito padece também. Então a gente precisa nutrir isso, né? E Sim, saúde sim. mental é bem isso, é o equilíbrio, né? É você se sentir, estar bem e encontrar esse equilíbrio na vida, né? Lidar com seus pensamentos, lidar com as suas emoções e com as demandas que acontecem durante o nosso dia, né, ao longo da nossa vida também. Então, é importante pensar em saúde mental dentro do espaço que você está inserido, né, e como que você vai transitando, como que você vai se percebendo. E aí, só para a gente entender, né, geralmente a Organização Mundial de Saúde, ela fala que a saúde mental, ela é caracterizada por um estado de bem-estar, no qual uma pessoa é capaz de apreciar a vida, trabalhar e contribuir para o meio, em que vive ao mesmo tempo que já administra suas próprias emoções. E aí, automaticamente, eu pergunto, como que é apreciar a vida se nós estamos tão acelerados? Será que nós temos tempo de apreciar a vida, né? Qual que é o equilíbrio aí? E é uma provocação, eu gosto de questionar o pessoal que está em casa também a pensar, né? Como que estão nossas emoções? Como que está o nosso equilíbrio diário? E aí a gente consegue ter uma percepção da nossa saúde mental Sim, também. com certeza. Então, e é aquilo que eu estava explicando, né, para eles no início. Eu tive a iniciativa de fazer essas lives de segunda, justamente porque a segunda ela é tão rechaçada, né? As pessoas, amanhã é segunda, ninguém gosta. E na Sim. sexta-feira, a gente tem um foco mais cristão aqui, em tempo de oração. E eu vi muita necessidade de várias mensagens que chegavam para mim, de mulheres, onde eu via que era também alguma. Elas precisavam também cuidar da parte mental, sabe? Da saúde mental. Então, essas lives de segunda-feira, elas são mais práticas. São coisas que a gente pode fazer de forma intencional. E eu quis começar o ano
com as nossas lives de segunda, justamente falando sobre a mente. Porque eu acho que é muito importante, depois desse período, né, Elisângela, que a gente tem passado. O ano passado foi um tempo onde a gente ficou muito em casa e ainda estamos, né? Não, assim, já melhorou um pouco a questão, né, do isolamento, do lockdown mesmo. Agora a gente está mais se cuidando e evitando aglomerações, mas mesmo assim mexe muito com o emocional, né? Muita gente teve a saúde econômica, né, da sua casa também afetada, e isso mexe muito com a mente da gente. Então, eu fiz uma perguntinha aqui para eles, rapidamente, antes de você entrar. Como é que eles passaram esse tempo, né? Como foi essa questão? Algumas pessoas falaram que tem gente aqui na Irlanda. Olha, ela falou que ela ainda está em lockdown na Irlanda. Conta pra gente como é que você tá, assim, né? Psicologicamente, mentalmente. Outras falaram que passou. A Michelle falou que ela teve uma crise de ansiedade básica. Eu vi que a Aline falou que ela também controlou com passiflora. Então, assim, são cada um, né? Tem um que falou, estive em oração estes dias, todos na pandemia, sem parar. Me aproximei mais de Deus, então eu fiquei bem. Ai, que coisa boa. Outra falando que ela é palhaça voluntária em um hospital e ela não pôde mais por conta da pandemia. Então, todas essas questões, né? A gente sabe que o ser humano é individual, cada um reage de uma forma, mas aí eu quero que você fale pra gente, doutora, como que você consegue reconhecer, né? Quais são os sinais que a gente vê que realmente a gente está precisando de ajuda profissional, que a gente, né, chegou uma hora que a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Sim, quando você fala em relação à pandemia, né, o nosso cenário atual, é muito importante a gente entender que cada um está vivendo um cenário específico dentro de cada realidade, né? Sim, Então, quando existe um fator econômico, existe um fator social, que nós, que ficou muito em evidência hoje, agora, né, nesses últimos anos aí, mas é importante cada um se perceber e trabalhar com as ferramentas que elas possuem também. Então, falando sobre saúde mental, estando dentro de casa, é importante a gente observar nossos limites. É importante a gente aprender a nomear as nossas emoções, né? Então, quando sim, você aprende a nomear as emoções, dizer o que você está sentindo, fica bem mais fácil para você lidar com o que pode acontecer, né? Então, quando você trabalha com incerteza, ela nos desorganiza, porque nós temos aquela mania de controlar tudo, queremos ter controle de tudo. E sim, dentro do cenário pandêmico, ninguém tinha um manual dizendo, olha, se você agir assim, vai dar certo, né? Então, todos nós fomos pegos realmente de surpresa e estamos se adaptando e lidando com todo esse cenário. Então, é muito importante se reconhecer, né, dentro de toda a situação, observar as suas emoções, né, e se adaptando conforme a sua realidade também. sim, sim. E reconhecer, né, o momento de buscar ajuda, isso é muito importante, né? Sim, Aqui, doutora, no meu Instagram, a gente tem uma abordagem muito cristã, né? Temos, como eu te falei, tempo de oração, temos live de oração, a gente sempre está falando sobre a importância da fé, convicção, então temos muitas pessoas aqui que são mesmo cristãs. Diante disso, olhando pela parte mais profissional, né? O que a fé ela pode ajudar comprovadamente a nossa parte mental. Ela faz parte da nossa saúde mental, como ela age, né? Qual a importância da gente ter Deus na nossa vida. Então, eu gostaria de ouvir um pouquinho de você. A gente eu sabe, né? acredito, Espiritualmente a gente sabe, todos nós sabemos os testemunhos que vivemos com o Senhor, mas eu queria uma visão mais de uma psicóloga. eu acredito que é o equilíbrio aí, né? Da mesma forma que cada um precisa cuidar da sua parte física, mental, ela também precisa ter o equilíbrio espiritual também. Então, cada um vai buscar a forma de como nutrir essas áreas da vida, né? E é Sim, muito importante encontrar esse equilíbrio, independente de religião, nós estamos falando de uma parte espiritual, de algo que possa te
fazer bem, né? Sim. Então, encontrar esse equilíbrio, nutrir essas áreas da vida é muito importante, né? Uhum. Pensando no bem-estar mesmo. Você acredita que tendo, né, essa visão, né, espiritual, o equilíbrio que você diz é que quando existe algo dentro da gente que precisa ser preenchido, que quando não é, a pessoa pode desenvolver desequilíbrio para outras áreas. Seria isso, no caso? Na verdade, quando a gente fala em equilíbrio das áreas da vida, é a pessoa se reconhecer mesmo. Então, ter um autoconhecimento, né? Então, Uhum. vamos falar, por exemplo, de áreas da vida. Então, se você tem uma área da vida que é profissional, você vai ter a área da vida que é ser mãe, você vai ter uma área da vida que vai ser física, acadêmica, você precisa nutrir essas áreas da vida, Sim, né? Para ter um ser aí que nós podemos pensar de uma forma completa, né? Então, você precisa cuidar de todas as áreas para se manter saudável também, ter sim. esse equilíbrio. Legal. E aí, voltado mais para o nicho, né, cristão. Muitas pessoas ainda têm essa visão de que cristão não precisa de terapia, cristão não precisa buscar, né, psicólogo, nem. Então, eu queria desmistificar, que a gente pudesse falar mesmo de uma forma bem uma linguagem fácil, mas que seja mesmo para uma utilidade pública, sabe? Para que as pessoas entendam que uma coisa não desmerece a outra. Então, eu queria ouvir de você. Vamos ampliar, então, esse olhar, né? Sim, Assim, a saúde mental, a psicologia, o processo terapêutico, ele é para todos, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, é independente da classe, né? Da raça, do gênero também. Então, quando existe um tabu aí, né, em sim, relação à saúde mental e tratamento, também um tabu que é histórico, né? Então, a gente precisa, sim, falar sobre saúde mental e dizer da importância também. Então, geralmente, antigamente, as pessoas falavam que quem ia num psiquiatra ou num psicólogo era louco, né? Então, qualquer tipo de transtorno mental, ele era considerado como algo que tinha que viver longe da sociedade, né? Então, tinha uma exclusão dessas pessoas. E hoje não. Hoje nós conseguimos trabalhar qualquer doença mental, qualquer transtorno, né? Pensando, ainda assim com as pessoas transitando entre os meios que vivem, né? sim, Então, a possibilidade de tratamento, de cura, é possível hoje. Então, existe um tabu, sim, que as pessoas elas não precisam procurar um psicólogo, mas precisam entender o que está sendo construído, né, por trás dessas crenças aí que limitam, às vezes, a ajuda. Então, por exemplo, nós vivemos hoje num momento onde ansiedade e depressão é um fator que está impossibilitando as pessoas de viverem, né, saudáveis, e ainda assim existe as pessoas não procurando ajuda, por entender que é algo que não faz parte, não tem sim. acesso, né? Então é importante sim trabalhar essa questão e levar, né, a saúde mental, a importância do cuidado com a saúde mental, além dos espaços que você transita também. Sim. Não sei se E responde a deixar pergunta. bem claro, né, doutora, que a sua a sua fé, a fé que você professa, ela não vai ser diminuída diante de você buscar, né, uma ajuda profissional. Eu digo que muitas Ai, vezes, sim. né, Deus, ele capacita pessoas, né? Ele dá essa oportunidade de profissionais. Muitas vezes a cura pode vir através, sim, de um profissional, né? Então, não tem problema nenhum. Isso não vai diminuir o teu cristianismo, isso não vai te afastar do Senhor. Então, é muito importante que a gente crie essa consciência, né? De que uma coisa não anula a outra. Aí, falando Hum, sobre superação, né? A gente falou aqui agora sobre a pandemia e tudo mais, eu vi que a Kelly, ela colocou assim, que quando começou a pandemia, ela se juntou com o esposo dela, que é um professor, né? Por ela ser professora, e ela resolveu criar um canal com ele de história para crianças chamado Aventuras de Jeca e Jamison.
Jamison, acho que é, no YouTube. E está fazendo muito sucesso. Então, isso também, né? O ser humano, ele tem essa capacidade de se adaptar, que é aquilo que você falou, né, doutora? E de se superar. Diante disso, o que você pode falar para a gente com a questão de como o ser humano ele tem essa capacidade de se superar, de se reinventar e como a saúde mental é importante para isso, né? Porque para você poder superar, você precisa estar muito bem, né? Psicologicamente, você precisa estar, ou pelo menos seguro daquilo das suas capacidades, né? E assim, nós somos seres adaptativos, né? Sim, Então é importante, né, quando você fala. Então, dentro do cenário pandêmico, já que é algo que nós estamos vivendo agora, né? Então, nós precisamos adaptar o nosso lar. Então, nosso lar se tornou escola, se tornou trabalho, e como que foi lidar com toda essa demanda ao mesmo tempo, né? sim, Cada família foi se adaptando, arrumando um jeitinho de falar, olha, agora é hora de trabalhar, mas eu não posso cuidar dos filhos, né? Eu não posso também ser a dona do lar responsável, porque eu tenho outras tarefas também. E muitas pessoas foram se organizando de uma forma tão boa que superfluiu, né? Mas sim. também percebemos que teve pessoas que tiveram dificuldade. E aí, nesse processo, elas começaram a adoecer também, né? Então, é importante ter uma organização, é importante se perceber, né, dentro do cenário que você está, para você conseguir se organizar também. E durante esse tempo, você viu o seu consultório ter bastante demanda, com certeza, né? Sim, sim, aumentou muito, né? Então, assim, na verdade, são muitas coisas que já existiam, né, Thaísa? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre saúde mental, sobre algumas doenças que estão mais em evidências, como crise de ansiedade, depressão, são algo que já existem, né? Então, existem pessoas que são mega funcionais, né? Tem a ansiedade, tem depressão e ainda assim estão transitando. Dentro desse cenário que tudo teve que parar e a pessoa precisou se olhar, muitas coisas chegaram a ficar gritando, né? Como é que eu vou lidar com tudo isso? E elas Foi acabaram não só dando conta. startou, assim, né? Foi mais. Eu falo que foi um levantar de tapetes aí, né? Então, muitas coisas precisaram ser vistas. Então, o adoecimento ele já existia, né? Então, as pessoas precisaram realmente procurar ajuda porque elas não tinham mais como fugir, né? Elas precisavam lidar com essas demandas. Então, no consultório, o que mais eu pude perceber foram pessoas sobrecarregadas, né? E aí eu pensei, poxa, é por causa do cenário. E aí eu fui ver a história de vida dessas pessoas, elas estavam sobrecarregadas há décadas. E elas iam adoecer, independente do cenário, em algum momento, né? Então, por isso que eu falo, é importante se olhar e se perceber o tempo todo, né? Sim, Porque a saúde mental, eu falo que é um privilégio para quem tem, né? Porque através dela você consegue conquistar outras coisas também. sim. Com certeza. E você falando sobre a questão de sobrecarregar, né? Eu tenho uma filha de 7 anos, a gente teve todo esse contexto de aulas online. Então, que falar com quem tem criança, ou são as mães, ou você tem alguém que você conheça, que tá, né, que esteve nessa situação, já aproveita e envia aí para ela ouvir aqui no aviãozinho. Assim, eu a gente teve aquela dificuldade de adaptação, depois ela fluiu bem, né? Mas a gente sabe que é uma demanda a mais, que os pais, eu vejo pelo grupo até da escola da minha filha do WhatsApp, tava todo mundo no final cansado, porque, né, tava ali em casa trabalhando, muitas vezes tinha que parar para ajudar os filhos, tudo isso. Essa questão, né? Como que muda, interfere também dentro dos relacionamentos familiares, né? Se uma pessoa não está bem, né? Ou que seja por sobrecarga, ou por ansiedade, ou mesmo por um início de depressão, ou já por um processo, como que uma pessoa dentro de casa pode alterar todo o ambiente familiar por conta de não estar com a saúde mental em dia? Sim, adoece a família inteira,
Se essa pessoa, se essa família, ela não tem a percepção que o outro precisa de ajuda, a família inteira vai entrar no processo de adoecimento, entende? Porque vai demandar bem mais energia. E nem sempre um membro da família tem essa energia para investir. E aí entra essa ajuda psicológica, profissional que nós falamos, né? Então você tem que dar conta do que é demanda sua, ou do outro, você precisa adquirir ferramentas para que o outro consiga aí, pelo menos transitar de uma forma mais leve, para que o ambiente se torne também um espaço mais leve. E, doutora, existem casos onde a família toda precisa ser tratada, todo, assim, né? Que são as terapias familiares, né? Mas existe situações onde vai tão longe que acaba que daí toda a família tem que entrar nesse processo de reabilitação psicológica. Sim, sim. E assim, é muito frequente, né? Então, por exemplo, você consegue perceber os índices de suicídios, né? Por exemplo, uma família enlutada, ela precisa de um acompanhamento praticamente pro resto da vida, para entender o que foi construído dentro desse ambiente. E muitas vezes esse ambiente era um ambiente adoecido, né? E você não percebia. E aí teve um membro, né, que teve aí a perda da sua vida, né? E a família ficou como? Né? É uma desorganização imensa que precisa ser acompanhada. E às vezes não é só uma pessoa, a família inteira precisa. Sim. E as crianças também acabaram, né, sofrendo com a pandemia. A Helena, eu percebi que ela ficou bem ansiosa. Porque a questão de ficar bastante em casa, de não ver mais os amiguinhos, né? Ela, como filha única, não conseguia brincar. A gente tenta brincar, né? Mas adulto é diferente, né? Elisângela não é a mesma coisa que tá brincando com criança. E eu comecei a perceber algumas coisas assim, tipo, ela começou a morder o cantinho da boca. Eu vi que ela começou a querer roer unha, puxar o cabelinho e ficar enrolando, assim. Então, são pequenos detalhes, né, Elisângela, que criança a gente tem que ficar muito de olho, porque eles não sabem externar, não sabem, né? Eles não sabem dizer, ó, chegar para a mãe e falar, tô ansiosa. Então, Sim, tudo isso é são um as olhar mesmo, oscilações. sim, de adulto, né? E diante disso, Elisângela, eu queria assim, que você enumerasse, por exemplo, três dicas aí para as mães ficarem de olho, que é algo assim, que é um comportamento que a criança ou tá ansiosa, ou tá ficando depressiva. Fala pra gente coisas práticas, assim, que a gente bate o olho e tem que ficar de olho. Por exemplo, dentro dessa situação de estudos, né, quando você percebe que a criança ela não consegue focar muito, né? Então, por Uhum, exemplo, teve muitas crianças que elas continuaram estudando no modelo EAD, né, uhum, online. E aí, como que é para essa criança essa adaptação, né? Então, manter essa comunicação dentro de casa é muito importante. Então, perguntar, olha, como que você está se sentindo, né? Como que você está aprendendo? Você tem alguma dificuldade? É importante dentro desse processo da escola. E quando você fala, né, dessa relação de perceber a ansiedade na sua filha, quando ela começa a ter alguns sintomas, às vezes é no humor. Às vezes você percebe que ela está ansiosa numa irritação, numa birra, né? Nada não está dando certo. uhum, uhum. Então, são detalhes que você acaba indo observando, né? Quando você tem tempo para observar. E muitas vezes a mãe também está tentando dar conta de várias outras coisas, né? E elas acabam não conseguindo. Mas é importante, sim, ter essa comunicação, né? Conhecer quem é essa criança e entender qual que é a realidade, qual que é o meio que ela está inserida, para você ir adaptando algumas coisas para ter uma leveza aí dentro dos dias também. Sim, tava vendo aqui no comentário, a Aline Thaís colocou. Eu tenho dias que dou algumas surtadas. Tem três filhos em idades diferentes. Não é fácil. Estou apavorada com o retorno das aulas. Imagino. E essas mulheres, quando elas falam, é, precisam entender que elas precisam de um apoio, elas precisam de uma rede. Não dá para dar conta de tudo o tempo todo sozinha, porque senão entra no processo de adoecimento também. Sim. É. Se quem tá levando, né, tá remando ali o barco
né, perder as forças, aí a coisa até estaciona e não flui, né? Então a gente, muitas vezes, mulher tem essa tendência de chamar tudo para si, querer resolver todas as atividades. A gente é É uma multitarefa, grande. né? Mas tem hora que a gente precisa dar uma paradinha para respirar. Eu confesso que, assim, né, a gente pensa que tá retornando às aulas, não é fácil. Eu entendo você, Aline, mas a gente precisa se fortalecer. Busca um tempo, acho que para você ter, né, 15 minutinhos, meia hora ali sozinha, para fazer um alongamento, né, doutora? Para ter É um tempo de uma importante leitura, né? quando Isso, você fala sobre ter esse tempo, né? E aí a gente está falando de mulheres mãe, esposa, né? O sim, quanto que elas assumem esses papéis e acabam se anulando, né? Dentro de toda essa rotina. E o quanto é importante ter essas pausas, né? Eu falo que quando, às vezes, as mulheres compram a ideia, né? Esses rótulos, né? Agora eu sou mãe, agora eu sou é, esposa, né? Acaba criando um anulamento de si aí, né? E esse anulamento te faz adoecer, porque você quer dar contas das demandas do outro, das demandas que alguns papéis, né, você precisa entregar, e aí você acaba deixando de se olhar, né? E aí quando você fala essa relação de, olha, para 10 minutos, faz um relaxamento, a gente entende que é um autocuidado aí, né? Se cuidar para se manter saudável, para poder cuidar do outro também. Não adianta sim, cuidar do outro se você não está saudável. com certeza, é realmente muito importante. Quando a gente abraça tudo, a gente não consegue fazer nada. E além de adoecer, como você falou, né, as coisas ficam paradas. Então, realmente, quando a gente se conhece, o autoconhecimento é muito importante. A gente conseguir detectar quando tá na hora de, olha, eu vou surtar. Deixa eu dar uma parada aqui. Deixa eu parar um Quando pouquinho. você consegue observar que, né, está nesse momento de surto aí, ainda assim eu falo que é um momento que você consegue olhar para si. Você fala, olha, eu estou no meu limite, né? Eu não Sim, estou conseguindo dar conta. Então, muitas vezes as pessoas elas não percebem esse limite, né? E quando elas acham que vão surtar, elas já surtaram também. Então, é importante respeitar os seus processos e limites aí também. O que eu percebo na minha prática clínica é que muitas mulheres elas falam que às vezes elas não têm tempo nem de sentir as suas próprias emoções. Então, muitas vezes, as mulheres falam que no momento que ela tem de chorar, é no momento que ela está picando uma cebola, porque ela não pode demonstrar uma fragilidade para o seu esposo, para as suas filhas, porque ela é aquela mulher guerreira o tempo todo, né? Então, como que é difícil para essa mulher não ter um espaço para sentir a sua própria emoção, né? E acaba aí usando uma ferramenta tipo, da cebola para aproveitar e chorar. E quanto que ela está aí além dos seus limites, né? Então, é sim. importante ter essas pausas e respeitar os seus processos também. Realmente a gente precisa respeitar, né? Essa é a palavra. Respeitar o nosso ritmo, respeitar os nossos limites, que eu acho que é o mais importante, e não ter vergonha, né? Porque todo mundo, gente, não adianta. Todos nós temos as nossas fragilidades, né? E aquilo que a gente precisa, às vezes, parar, não tem problema nenhum de chorar. Gente, tem que chorar às vezes, né, doutora? Precisa botar pra É fora, gente. Eu, pelo menos, sou uma necessário. pessoa que assim, eu não sou muito emocional, então eu preciso. É aquilo que você falou, cada um tem uma forma de se expressar, né? É, olha, o banho é o momento do choro oficial. Sim, sim. E eu acredito que essa dificuldade, ela existe porque, né, nós carregamos muitos rótulos, né? Muitos rótulos. Então, por exemplo, quais são os rótulos de uma boa mãe, de uma boa esposa, né? Que nós carregamos. E aí, às vezes, o outro fala, olha, aquela mãe ela é perfeita. Aí você fala, poxa, como que é ser uma mãe perfeita? Né? E aí, entendendo que cada um tem as suas particularidades, quando você autocobrança, você também entra no processo de adoecimento, né? Entender que você é um ser. Antes de desenvolver e praticar esses papéis sociais que nós falamos, existe uma mulher.
né? Independente do rótulo, né? Independente de ser mãe, independente de ser esposa, existe uma mulher, e essa mulher ela é vulnerável, essa mulher ela tem suas fraquezas, ela possui os seus limites também. Então é Sim, importante a gente sempre olhar para esse ser aí, né? Independente dos rótulos. com certeza. Doutora, antes da gente terminar, eu queria que você desse dicas para essa semana, né? E óbvio, para a gente levar aí para a vida. Já quero aproveitar para te convidar para uma próxima vez, porque é um assunto muito extenso, né? A gente vai dando pequenas Em falar sobre pinceladas, saúde assim, mental. uma live só não cabe realmente. Mas, assim, o que você nos aconselha, por exemplo, para a gente lembrar durante essa semana, para a gente fazer, assim, que são coisas que você sabe que vai nos auxiliar a cuidar da nossa saúde mental? Para, né? Para tudo. Sabe aquela pausa? Se não tem esse hábito, comece a colocar. Então, pare 30 minutos, 1 hora. Sabe o que eu percebo? Às vezes as mulheres elas estão aquele movimento de dar conta da sua rotina, né? Então ela não consegue nem sentir o sabor do almoço, nem sentir o gosto do café, porque ela está no automático. Então a gente É, precisa desacelerar, né? Desacelerar você consegue perceber as coisas, consegue sentir as coisas, né? Consegue também nomear as suas emoções. Acho importante para dar sequência na semana, se olhar, resgatar essa pessoa, né? Então, quando a gente fala sobre saúde mental, cada um sabe o que nos aflige, né? O que está tirando a nossa tranquilidade de vida. Então, a gente precisa entender aí se temos a necessidade de uma ajuda profissional e procurar. Então, se precisar de ajuda, procure um profissional, sim, né? Se precisar respirar, né? Avise, olha, eu preciso de 1 hora, eu preciso ficar sozinho, né? Eu preciso me acolher nesse momento também. Então, são algumas coisas que, se você conseguir colocar dentro do seu dia, já ameniza, já traz uma leveza, né? Então, geralmente, algumas pessoas, ela traz muito essa questão de, olha, estou cansada, estou com insônia, né? Mas é porque é sobrecarregadas o tempo todo. uhum. Então, para colocar isso, para ficar mais leve os dias, elas precisam desacelerar, né? Precisa sentir a vida com mais Com leveza. certeza, com certeza. Então, olha, gente, vamos ser bem intencional. Primeira coisa, tire um tempinho aí que você saiba que você vai conseguir cumprir. Também não estipule metas, deixar aí 1, 2 horas que você sabe que você não vai conseguir. Então, deixe um tempo aí que você sabe que assim, você consegue, né? Que uma meta que São você vai metas conseguir atingir. realistas, né, Isso, Thaís? exatamente. Mesmo que seja pouquinhos minutos, mas separe esse tempo para você. Uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, que eu acho que a gente pode fazer um exercício aqui, que até eu vou fazer isso. Senta, tomar um café, um chá, alguma coisa, mas senta e sente o sabor, gente. Vamos fazer isso? Ela falou aqui, me deu uma. Sabe, assim, que eu falo, gente, é verdade. Eu sinto assim, tomo. Ah, peraí, que eu tô fazendo uma coisa. Sabe, assim, você dá o prazer de fazer tomar um café da tarde, sabe? Então, assim, ó, 10 minutinhos que você sentar e aproveitar aquele momento, não vai, né, tomar o tempo das outras coisas que você tem que fazer. Então, se permita. Duas coisas. Tire esse tempo, estipule uma meta que você vai conseguir cumprir, tá? Para você, seja para fazer o seu devocional, tá? Seja, é óbvio que o devocional é mais longo, mas assim, é importante, uma das coisas que eu falo muito aqui para ela, sabe? Cuidem também da saúde espiritual. Então, tire um tempo para fazer isso, também é o seu tempo, né? Vai ler um livro, ouça uma música, brinque, né? Se você tem filho, senta ali no chão, mas assim, faz um relaxamento, um alongamento. Faça isso, tire esse tempo para você, escolha aquilo que Faça você mais algo que te gosta, faça por bem, você. né? Isso. E sente para tomar um café, um chá, alguma coisa que você vá sentir o gosto, sabe? Faça uma ligação para uma amiga. Gente, a gente precisa parar, né, doutora? De Precisa. acelerar, porque nós estamos no automático, e o automático nos adoece. Sim, com certeza. Com certeza. Gente, eu quero agradecer muito a presença da doutora Elisângela aqui. Ela é uma querida, vocês viram? Eu vou trazer ela de novo.
Já Eu porque é um gosto, convite. sim. E doutora Cecília, enfim, conseguimos, né, doutora? Sim, Gente, foi sim. uma batalha para a gente conseguir essa live, vocês não têm noção, mas deu tudo certo. E aí, então, já fica o convite. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui, né, dando esse tempo para a gente ir se interessando em cuidar da sua saúde, ouvindo um pouquinho mais. A gente sabe que é um papo rápido, muito prático. E se vocês forem de São Paulo, procurem a doutora Elisângela para fazer, né? Se precisar de acompanhamento, você, né? Algum familiar, vocês vão estar em boas mãos. Aqui, a Luíse Obrigada. falando, ela é maravilhosa. Isso mesmo. Obrigada. Então, eu quero agradecer você, espero que você tenha gostado e que você Sim. volte mais vezes. Bom dia, milagres da segunda. Isso, ajudando a gente a começar a segunda com tudo, viu, doutora? Obrigada. Sim, imagina. Beijo. Um beijo. Gente, quero agradecer vocês que estiveram aqui. Vamos terminar a nossa live de segunda. Ai, virou aqui. De segunda, que é realmente muito prática, né? É aquilo que eu falei para vocês. Na sexta a gente ora e na segunda a gente coloca de forma mais intencional tarefas para a gente fazer durante a semana. Mas eu não posso deixar de terminar orando, porque eu acho que é um assunto que por muitas vezes foi tabu e ainda é para alguns cristãos, né? A questão da terapia, a questão de cuidar da saúde mental, achando que isso vai interferir na sua vida espiritual. Então, eu quero orar exatamente por isso, né? Se tem alguém aqui que está precisando também buscar essa ajuda, tirar, né, esse estigma da cabeça de que por você ser cristão você não pode ter um psicólogo. Então, vamos terminar aqui orando para a gente também liberar a bênção sobre essa semana nossa que está começando. E se você tiver alguma outra pergunta que eu não tenha visto, depois você me manda por DM, tá bom? Aí eu passo para a doutora. Então, Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo que a gente teve aqui, com uma pessoa tão capacitada, que doou um pouquinho do teu tempo para falar sobre essa questão tão primordial que é a gente cuidar da nossa saúde mental. Senhor, toque o coração das pessoas que estão aqui. Se elas tiverem alguma resistência quanto a buscar a terapia, buscar ajuda, Senhor, que isso caia por terra. Que elas venham entender que o Senhor capacita profissionais para que elas sejam realmente, às vezes, recebendo a cura através da mão dessas pessoas. O Senhor trabalha da forma que o Senhor quer. E a cura pode vir também do jeito que o Senhor estipular. E pode ser, sim, através da mão de um profissional. Então, Deus, vai tocando também mentes, corações que estão angustiados, que estão ansiosos, que por muitas vezes se calam diante de agressões verbais dentro de casa, que se calam porque estão sofrendo, né, violência psicológica. Então, Deus, seja o Senhor aquele socorro, como a tua palavra diz, que muitas vezes essas pessoas precisam. Nós declaramos que durante essa semana pessoas vão entender e se libertar de muitas coisas que vêm trazendo ansiedade ao coração delas, que vêm trazendo desespero, Senhor. Traga a paz que excede todo entendimento para o coração de cada uma dessas pessoas que estão aqui. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, porque o Senhor é aquele que cumpre o que fala. E a tua palavra diz que a tua paz excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém.